Operacional. Hoje nós vamos continuar a série de simulações e dessa vez nós vamos fazer por meio de números aleatórios. Esse também é conhecido como método de Monte Carlo. Bom, então eu já vou apresentar o método de uma vez. Então imagine vocês que nós temos uma empresa nessas condições aí, que ela tenha investido R$200 mil inicialmente em um projeto. E as receitas e as despesas, elas foram verificadas da seguinte forma. R$800 mil, né, aconteceu 2 pagamentos, portanto, na verdade não foram 2 pagamentos, aconteceu uma frequência de 20% das vezes um pagamento de R$800 mil. 40% das vezes, né, das receitas, foram na faixa de 700, 25%, 600 e 500 mil reais, 15%. De sorte que quando a gente soma isso aqui, a gente tem aí um 100% das receitas. Isso aqui, obviamente, é por montante. Então, agrupou-se esses montantes para poder verificar a frequência com que esses recebimentos ocorriam. De forma muito semelhante, foi feito a mesma coisa com as despesas. Então, a gente tem aqui o montante e a frequência com que esses desembolsos foram feitos. E aqui, obviamente, a frequência acumulada, uma frequência em percentual. Então, você soma aqui 20% com 40%, obviamente 60%, mais 25%, 85%, e na hora que você soma com os últimos 15%, você completa 100%, e aqui também da mesma forma. Então, a pergunta é, com base nesse cenário, essa empresa deu lucro ou deu prejuízo? Bem, nós precisamos fazer uma projeção para poder saber se de fato, né, o que aconteceu. E aí, na aula passada, nós vimos que nós podemos fazer isso por meio de modelamentos matemáticos. Então, nós criamos uma equação que representava o comportamento daquele sistema, daquilo que se estava modelando, e fizemos uma projeção por meio de árvore de probabilidades, onde nós estabelecemos cenários diferentes. Aqui é possível fazer a mesma coisa, só que ao invés de nós fazermos isso por modelamento matemático, nós vamos fazer isso por meio de números aleatórios. Então, antes de nós começarmos a fazer isso propriamente dito, vamos entender um pouquinho mais desse conceito por meio de um exemplo básico. Então, vamos lá, é o que eu acabei de falar. Vamos fazer algumas rodadas de simulação utilizando números aleatórios para a gente ver como é que se faz, ou como é que é o comportamento disso. Bom, primeiro, nós vamos nos valer de uma tabela de números aleatórios. Claro que aqui eu coloquei uma tabela, mas existem várias formas de nós fazermos isso, né? Podemos fazer isso com um sorteio de bolas, né? De 0 a 99, por exemplo. Podemos fazer isso por meio de um número dentro de um chapéu sendo retirado, né? De forma aleatória. Podemos fazer isso por meio de computadores, né? Fazendo com que esses computadores sorteiem números, ou nós podemos nos valer de uma tabela como essa, por exemplo, para poder levantar esses números aleatórios. E aqui, nesse exemplo, nós vamos usar tabela, ao invés de fazer com que o computador sorteie um número aleatório para a gente. Como é que a gente usa essa tabela? Olha, diferentes formas. Na verdade, você que determina como você quer usar. Então, por exemplo, eu posso pegar uma distribuição de 0 a 100%, com 3 casas decimais, que esse exemplo está aqui. Escolheu-se, por exemplo, essa segunda coluna e pegou-se os 3 números do meio. Então, esse 904, 300 e 376 são os números aleatórios que poderiam ser utilizados. Pode ser utilizado também números na horizontais. Então, aqui, por exemplo, começou-se a partir dessa 2 primeiros de cada coluna. Também é uma forma de nós fazermos isso. Podemos começar da última linha, por exemplo, pegar os 2 últimos números, os 2 do meio, os 2 primeiros, enfim. A forma como nós vamos lançar mão para adquirir esse número aleatório, ele depende de quem está fazendo isso, e isso pode ser feito de uma forma totalmente livre. Você pode pegar, inclusive, números nas diagonais aqui. Opa. Enfim,
Eu só apresentei aqui algumas linhas e colunas. A tabela original, apresentei só as 13 primeiras, né? A tabela original, por exemplo, tem 27 linhas para que nós possamos lançar a mão desses números aleatórios, conforme já dito. Mas, enfim, reforçando, essa tabela de número aleatório, vocês têm total liberdade para navegar por ela, para poder alcançar esse objetivo de ter esses números. Então, suponha nesse exemplo uma variável hipotética, e nesse momento não me interessa nem saber que variável é essa, mas suponho que essa variável mensurável pode ser uma despesa qualquer no mês, pode ser uma venda, pode ser compras, pode ser número de veículos, pode ser número de pessoas em uma fila chegando ao caixa em determinado horário, pode ser número de veículos chegando numa cancela, enfim, você tem uma variável qualquer e fez-se uma medição. Então, nesse caso aqui, essa variável 4, ela foi verificada 15 vezes. A variável 7 também foi verificada 15 vezes, e assim sucessivamente, né? A última variável aqui, a 14, foi verificada 7 vezes. Então, é isso que nós temos. A variável em si, que pode, neste caso, representar qualquer coisa aqui para a gente, despesa, um veículo, enfim. E aqui a quantidade de ocorrências dessa variável. Bom, o que nós vamos fazer? Primeiramente, nós precisamos calcular essa frequência acumulada. Primeiramente, a frequência em si. Essa frequência, coincidentemente aqui, esse número de vezes aqui eu fiz coincidir com 100, mas não existe uma obrigatoriedade de ela coincidir com 100, não. Eu fiz só para facilitar a vida, para o exemplo ficar mais didático. Mas o que é fato? Suponha que tivesse dado 233, por exemplo, ao invés de 100. O percentual que se calcula é a parte pelo todo. Como aqui o todo é 100, acaba que a própria quantidade coincidirá com o percentual. E esse percentual é que a gente dá o nome de frequência. Bom, então, primeiramente, calcula-se essa frequência. Na maioria das vezes, essa frequência é dada, né, um dado de problema. Claro que quando você está lidando com problemas da vida real, você que vai ter que calcular essa frequência. Então, por exemplo, você vai calcular despesas do mês, despesas relacionadas, por exemplo, com comissão. Então, você vai pegar o valor da comissão, suponha seja R$4.000. Esses R$4.000 foram pagos, neste nosso exemplo aqui, 15% das vezes. R$7.000, também 15% das vezes, e assim sucessivamente. Bom, então, calculada a frequência, o que a gente faz é calcular a média. E essa média nada mais é do que a variável multiplicada por essa frequência. Então, 4 vezes 15 dá 0,6. 7 vezes 15 dá 1,5 e assim sucessivamente. De modo que, quando nós somarmos essa média, a gente tem a média real dos eventos ocorridos. Isso é importante para a gente ter uma noção de, por exemplo, como é que essas despesas, se tratar de despesa, ou como essas receitas, elas estão acontecendo num período escolhido, que pode ser diário, semanal, mensal, anual, enfim. Mas o fato é que precisa ser feito um levantamento, a variável em questão, e fazer esses cálculos para que a gente tenha, então, uma noção de como essa variável se comporta. Bom, essa é a primeira etapa. Feito isso agora, o que nós vamos fazer é acumular essa frequência. Então, o passo 1 é cálculo da média real. Passo 2 é a gente calcular essa frequência acumulada. Essa frequência acumulada nada mais é do que a linha somada com a anterior. Um totalizador. Então, por exemplo, aqui nós temos a frequência de 15, com mais 15, obviamente 30. Com mais 38, 68, com mais 25 dá 0,93, com mais 0,7 dá um total de 100%. Por que a gente faz esse acúmulo dessa frequência? Simples, porque agora, com base nela, é que nós vamos definir qual que é a faixa de números aleatórios que descreve cada uma dessas variáveis. E aí, qual que é a ideia? Com base num comportamento real, agora a gente conseguir fazer simulações
por meio da tabela de números aleatórios, ou por meio de um número aleatório qualquer. E aí, essa faixa, nós vamos exatamente usar a frequência acumulada para obtê-la. Vamos fazer isso da seguinte forma. Ora, observem vocês que nós temos aqui um percentual que chega a 100%. Então, o que nós vamos fazer é pegar essa frequência acumulada. Claro que os nossos números aleatórios, eles vão de 0 a 99. Eles não vão de 1 a 100. Eles vão de 0 a 99. Então, o que nós vamos fazer é, do início, que é 0, até um número a menos que a nossa frequência acumulada. Então, por exemplo, na hora que nós sortearmos lá o nosso número aleatório, se nós sortearmos, por exemplo, o número 7 está entre 0 e 14. Isso significa que aquele número aleatório será associado a essa variável 4. E assim, nós vamos fazer até o final das variáveis, aqui até o total das variáveis. Então, por exemplo, essa frequência acumulada aqui deu 0,30. Portanto, nós vamos pegar o próximo número aqui, que é 15, e vamos chegar a 29, ou seja, um a menos do que a frequência acumulada. Esse aqui será um a mais do que esse, ou seja, o próximo, 30, até um a menos do que esse, 67. Aqui o seguinte, 68, até um a menos do que esse, 92. Aqui o próximo, que é 93, até um a menos que 100, que é, portanto, 99. Dessa forma, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atribuindo uma sequência de números a uma determinada variável. Então, suponha que você coloque o seu celular para sortear um número, e que esse número foi 38. 38, aqui, ó, entre a faixa de 30 e 67. Portanto, esse número aleatório significa que ele estará associado a essa variável 8. Significará para a gente que ocorreu, essa variável 8 ocorreu uma vez. Se você sortear um outro número, ou for lá na tabela de números aleatórios, e pegar, por exemplo, o 17. O 17 está nessa faixa aqui, ó, entre 15 e 29. Então, esse 17 será associado à variável 7, e assim sucessivamente. É dessa forma que nós vamos simular a ocorrência da variável. Jéssica, você está entendendo até aqui? Professor, eu achei meio estranho essa... Como é que calcula essa frequência, no caso? Você não entendeu? Tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas eu não consegui compreender o que você não entendeu. Sim. Como é que calcula a frequência? Como é que? Com base... Calcular a frequência com base nos dados já tem. É só dividir por 100 normal? Não, na verdade é o seguinte. Suponha que você pegue a demonstração de resultado do exercício do ano de 3 anos para trás, para você tentar estimar como é que será o ano para frente. Então, suponha que você tem lá imposto sobre folha de pagamento. Aí você foi lá e verificou, por exemplo, que R$4.000 de impostos ocorreram, por exemplo, 15 vezes. Então, nós pegamos 3 anos, portanto, nós temos aí 12 meses em cada ano, vezes 3. Portanto, dá 36 meses. Então, suponha que R$4.000 ocorreram 15 vezes. R$7.000 também 15 vezes. R$8.000, aqui deu 38 vezes. Enfim, o fato é que nós vamos estabelecer uma variável. Para dar 38, a gente tinha que ter pegado aqui 4 anos, né, de análise. Mas o fato é que você vai estabelecer uma variável e, ao invés de montar um modelo matemático que descreva essa variável, o que nós vamos fazer é tentar encontrar um valor estimado por meio de sorteio, por meio de números aleatórios. Então, o que você fez? Você foi lá, pegou os últimos balanços e começou a verificar o grupo de despesas. E começou a verificar quantas vezes aquele grupo aconteceu. Você pode dividir, por exemplo, essa mesma despesa que eu citei, por exemplo, impostos sobre folha, de
entre 2.000 e 4.000, você vai chamar essa variável de 4.000, sei lá. Enfim, você pode estabelecer grupo de despesa para verificar quantas vezes esse grupo ocorre. Então, você entendeu como é que você vai fazer esse levantamento da frequência? Sim ou não? Sim? Então, por exemplo, você quer verificar gargalos num caixa de restaurante, por exemplo. Então, você vai começar a medir, por exemplo, a cada 15 minutos. Então, os primeiros 15 minutos tinham 4 pessoas na fila. Nos 15 minutos seguintes, tinham 7. Nos 15 minutos seguintes, 4 pessoas novamente. Então, já foram 2 ocorrências. Nos 15 minutos seguintes, 13 pessoas na fila. Então, uma ocorrência. E assim você foi anotando a quantidade de pessoas e quantas vezes essa quantidade se repetiu no intervalo que você mensurou. Então, o que você tem? Número de vezes. Toma esse número de vezes para ver o número de vezes que aconteceu, para você ter o total de vezes. Aqui eu fiz coincidir com 100, mas suponha que tenha dado 117. Como é que você calcula a frequência? É a parte pelo todo. E aí você estabelece. Entendido agora, Jennifer? Muito obrigada. Nada. Bom, então veja bem, até esse momento, o que nós fizemos? Nós fomos lá, pegamos a nossa variável, medimos o número de ocorrência, transformamos isso em percentual, que eu chamei aqui de frequência, calculei a média, essa média nada mais é que a multiplicação da variável pela frequência, calculei a média geral, a média real, isso aqui é fato, e agora o que eu preciso? Bom, aí eu acumulei a frequência, essa frequência aqui, ó, 15 mais 15 mais 38 mais 25 mais 07, deu essa coluna aqui. Com base nessa frequência acumulada, eu estabeleci uma faixa de números aleatórios que estarão atrelados à variável em questão. Então, por exemplo, na hora que eu sortear um número, se ele ficar entre 30 e 67, estará associado a 8 pessoas na fila, por exemplo. Então, até aqui, o que eu fiz, até o terceiro passo, foi estabelecer as bases para eu começar a fazer o sorteio, o rateio, para fazer o levantamento, então, da simulação, da quantidade de vezes que isso poderá ocorrer num futuro breve, por exemplo. Repito, até aqui a gente fazia isso por meio de modelos matemáticos. Agora, nós vamos fazer por meio de números aleatórios. Bom, então, vamos supor que eu vou pegar os meus números aleatórios dessa maneira que está aqui, ó. Eu vou fazer 40 rodadas de simulação, portanto, eu vou sortear 40 vezes um número, e aí eu vou fazer esse sorteio por meio da tabela, e aí eu estabeleci que eu vou começar a primeira coluna, vou pegar os 2 números do meio, vou descer até a última linha, vou voltar ao início e vou pegar mais números até inteirar 40 rodadas. E aí, com base no número sorteado, a gente vai então estabelecer qual é a variável que foi sorteada. Então, por exemplo, esse primeiro número aqui é 94, o segundo 57, o outro 53. Isso está associado a quais números da minha variável? Está aqui, ó. Vou pegar as 20 primeiras números sorteados. Veja bem, o primeiro número aqui, ó, é o 94. Esse 94, quando eu venho aqui na tabela que eu criei, ele está associado à variável 14, cujo valor é 14. Então, eu substituo, ao invés de 94, ela vira a variável 14. Uma ocorrência dessa variável 14. O outro número aleatório é o 57. 57, olha aqui, ó, 57 está na faixa aqui entre 30 e 67. Portanto, ele está associado à variável 8. Portanto, uma ocorrência dessa variável 8. E assim sucessivamente. Observe que essa variável 8, ó, ela sai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vezes até aqui. Ó.
até o número 20, ela saiu com uma frequência bastante razoável. Enfim, mas você entendeu o que está sendo feito aqui? Então, Jennifer, o que nós estamos fazendo agora é simular o número de vezes que essa variável 8 ela vai ocorrer. Nada além do que isso. Repito, fazíamos isso antes por meio de modelo matemático. Estamos fazendo isso aqui agora por meio de números aleatórios. A diferença é só essa. Ou seja, é um outro método para que a gente consiga fazer estimativa. Claro que eu peguei aqui 40 números, eu fiz 40 sorteios. Isso, para fazer na mão, é muito pouco, muito, para ser sincero. Né? Você lá na tabela 40 vezes, dá um certo trabalho. Agora, do ponto de vista em termos de simulação, 40 simulações é muito pouco. Observe você que na hora que eu calcular essa média, e como é que é essa média? É o total de variáveis, eu somo as variáveis aqui, ó, 13 mais 13 mais 4 mais 8 mais 7, eu somo tudo. Quando eu fizer isso, vai dar 350, dividido pelo total de sequências, ou seja, eu fiz 40 sorteios. Na hora que eu calculo, essa média de simulada chega em 8,75. É 8,92. Observe que houve um erro aqui de 2,24%, que é relativamente um erro pequeno. Eu acho que um erro até em torno de 5% é um erro razoável de se aceitar. Mais do que isso já não é. Agora, o que é fato? Quando você faz isso num computador, claro que você não vai fazer apenas 40 simulações. Você vai fazer 2.000. Ou seja, quanto maior o número de simulações, ou quanto maior o número de simulação, perdão, mais próximo a média simulada vai se aproximar da média real. Ou seja, mais próximo você tende a chegar da realidade. Daí a importância de se fazer muitas simulações, quando você estiver fazendo no computador, obviamente. Para a gente aqui, 40 está de razoável trabalho, está de razoável tamanho. Dá um trabalho razoável, mas é possível de ser feito. Bom, então, o que nós já fizemos? Estabelecemos a frequência com que essas variáveis acontecem. Agora, a partir daí, se faz uma série de cálculos. Isso pode ser receita, pode ser despesa, pode ser, enfim, essas variáveis podem significar um tanto de coisa. Então, a partir disso, você faz os cálculos, obviamente. Entendido o processo, a gente pode começar, então, a fazer uma simulação um pouco mais real. Então, primeiramente, antes disso, o que a gente precisa fazer para que a gente faça uma simulação por números aleatórios? Primeiro passo, calcular a frequência em que a variável aparece e a média real daquela variável em questão. Segundo passo, calcular a frequência acumulada. Por que eu preciso calcular a frequência acumulada? Porque eu preciso atribuir a essa variável uma faixa de números, para que na hora que eu fizer o sorteio, esse número sorteado ele esteja atrelado à minha variável. Quarto passo, efetuar as rodadas de simulação em si. No nosso caso aqui nós fizemos 40. Quinto passo, calcular a média acumulada e aí sim, aquilo que for de interesse. Eu posso estar falando de receita, posso estar falando de despesa, posso estar falando de lucro, enfim. Aí, a partir das simulações, a gente efetua esses cálculos. Ora, entendido o objetivo, a gente pode, então, retomar aquele problema inicial, onde eu havia colocado para você o seguinte: uma empresa, ela tinha investido inicialmente R$200.000, ela tinha as receitas e as despesas elencadas dessa forma aqui, então a variável, e eu não sei que despesas são essas aqui, essa receita, perdão, se isso aqui tem mais de uma receita, se tem mais de um produto, não foi dito, então eu apenas vou me ater a esses grupos de receitas. Talvez seja uma variável só, talvez sejam várias, talvez a empresa trabalha com vários produtos, enfim, não foi dado detalhes. Mas o que é fato? Foi dito a variável e a frequência com que ela
ocorreu. Então, o que, que nós vamos fazer? Primeiro passo, calcular a frequência acumulada. Como fazer isso? Somando essa frequência. E observe que tem que fechar em 5%. Não tem como. Bom, feito isso, então, a gente estabelece o limite dos números sorteados, e aqui eu vou usar de 0 a 99 de novo. Poderia usar 3? Poderia. Então, por exemplo, eu consideraria aqui 200. Então, seria de 0 a 199. Poderia usar 4? Poderia. Então, aqui seria 2.000. Então, de 0 até 1999, todo número que eu sorteasse entre 0 e 1999 estaria associado à minha variável 800. A opção aqui foi usar dois números. Então, com base nessa frequência acumulada, ficou dividido da seguinte forma. De 0 até 19, qualquer número que eu sortear entre 0 e 19 estará associado a 800. Qualquer número que eu sortear entre 85 e 99 estará associado ao número 500. Esse 85 veio de onde? Um a mais do que esse aqui. E esse 99, um a menos do que a frequência acumulada. Bom, feito isso, é importante a gente ter uma média. Seria a média de receita, uma média real. Como é que a gente faz isso? É a frequência vezes a variável. Então, se a gente pegar aqui 20% de 800 dá 160. Faço isso para todos, somo. Então, eu chego aí numa média de receita na faixa de 665 mil. Joia. Faço o mesmo raciocínio para as despesas. Eu também não sei que as despesas são essas. Eu sei que elas estão agrupadas aqui por valores. Agora, se é uma natureza só de despesas, provavelmente não, né? Você deve ter folha de pagamento, você deve ter, dependendo da natureza, né, da atividade, você tem despesas com manutenção de equipamentos, você tem aluguel de equipamentos, você tem contratação de terceiros, enfim. Eu não sei que variáveis são essas, foram tudo agrupados por despesas e por faixa de valores. Então, de sorte que a gente tem a frequência, a gente acumula essa frequência e aleatórios baseados nessa frequência. E quando a gente faz esses cálculos, a gente chega a uma média real de R$560, que é a média das despesas, R$560.000, né? E a média das nossas despesas. Bom, até aqui o passo 3, nós estabelecemos condições para que a gente faça o sorteio desses números aleatórios. Então, agora, eu preciso estabelecer uma regra para que eu vá lá na minha tabela de números aleatórios e pegue esse número. E que, de fato, isso seja uma atividade aleatória. Então, eu resolvi estabelecer o seguinte. Para a receita, eu vou começar por linha. Na primeira linha. Então, eu tenho aqui a primeira linha. Quando ela terminar, eu vou para a segunda. E, enfim, eu vou fazer 40 sorteios apenas. Duas. Você está enxergando a minha tela ainda? Saiu, professor. Saiu? Aqui. Deixa eu compartilhar novamente. Deu um erro aqui e saiu. Eu tô acompanhando também. Ah, foi erro no PowerPoint. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Que coisa, né? Vamos lá. Tô abrindo aqui, tá? Só mais um instante.
Abrindo o PowerPoint de novo. Só mais um instantinho. Deu algum problema aqui, ele não está abrindo. Que coisa, né? Tecnologia é um negócio bacana, quando funciona. Evidentemente, claro que eu tenho 10 mil coisas abertas aqui, né? Então pode ser que eu esteja com problema de memória. Vou fechar isso aqui novamente. Que coisa. Vamos lá. Preciso fechar algumas coisas. Só mais um instante. Vou tentar abrir agora. Abriu. Deixa eu compartilhar. Só um minuto. Na minha tela com você outra vez. Pronto, agora você já está enxergando. Ainda? Ah, não, agora sim, agora sim. Então, vamos lá. Então, repetindo, eu estou estabelecendo aqui as regras para que eu pegue esses números aleatórios para a receita. Eu vou usar regras diferentes, né, para a receita e para as despesas. Poderia utilizar o mesmo número para ambos? Poderia, mas eu perderia um pouco da aleatoriedade da coisa. Então, eu prefiro trabalhar em separado. Primeiro, sortear os 40 números para a receita, depois sortear outros 40 para a despesa. Então, para a receita, o que eu vou fazer é pegar de 4 em 4, nessa ordem que aqui está. Então, aqui ó, eu vou pegar o 94 e o 07, ou seja, eu peguei dois números de uma vez. Depois eu pego o 90 e 49, mais dois números, e assim sucessivamente. Observem que o uso da tabela de números aleatórios ela é livre. Você precisa estabelecer uma regra, e a partir disso você segue a regra estabelecida. Mas você tem total liberdade de pegar de qualquer maneira. Você poderia ter escolhido diagonal, por exemplo. Você andaria na diagonal pegando esses números, não teria problema nenhum. Uma regra válida. Bom, e para as despesas? Para as despesas eu vou pegar as linhas de baixo. Eu vou começar da última até a primeira. Você está enxergando ainda? Tá. Então, tá aqui, ó. Pego a última, vou caminhando, terminou, eu pego a penúltima e assim sucessivamente eu vou pegar de duas em duas também. De modo que, ao final, eu tenha montado a minha tabela de receitas e despesas da seguinte maneira. Olha só, meu primeiro número, os meus dois primeiros números, aqui, ó, foram 94 e 07. Eles aqui, ó. 94 e 07. 94 representa que classe de despesas? De receita, perdão, que aqui eu estou sorteando as receitas. 94 está aqui, ó, entre 85 e 99. Portanto, 94 significa dizer, eu substituí, significa que eu tive uma ocorrência da variável 500.
A minha segunda variável é 7. 7, ela está aqui entre 0 e 19. Portanto, isso implica dizer que é a variável 800. E assim sucessivamente. Base no número aleatório, sorteei os 40, eu vou substituir esse número aleatório pela minha classe de despesa. Aqui está. São essas classes aqui. Faço o mesmo para receita, né? Essa coluna aqui é da receita. E faço o mesmo para despesa. Então, por exemplo, aqui, ó, meu primeiro número, os meus dois primeiros foram 98 e 65. Então, eles estão aqui, ó, 98 e 65. E baseado nessa distribuição aqui, ó, o 98, por exemplo, está associado à despesa 700. Ao passo que o 65 ele está aqui, ó, entre 50 e 79. Portanto, o 65 está associado à minha despesa 600. E assim eu vou substituindo o número aleatório escolhido pela classe de despesa propriamente dita. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o meu lucro. Mas nisso, o que é o meu lucro? Seria, então, por linha, seria a receita, que veio deste número aleatório aqui, a despesa, que veio deste número aleatório aqui, portanto, eu tive uma receita de 500 e uma despesa de 700. Portanto, um lucro negativo. Negativo significa prejuízo. E vou calculando esse lucro linha a linha com base naquilo que foi sorteado. Bom, e aí, no final, eu apuro. Eu vou somando lucros e prejuízos, lucros e prejuízos, lucros e prejuízos. No final, eu tive um lucro de 120. A minha receita média deu 675. Ela se aproximou razoavelmente bem da minha média real de receita. Eu falei despesa, mas é receita. A média de despesas deu 555, próximo a 560. Neste caso, 40 sorteios, né, um ensaio de 40 vezes, ficou razoável. Mas eu repito, quando você faz isso pelo computador, você faz 1.000, 2.000 apurações, né, 2.000 sorteios para poder aproximar isso o mais possível, né, da realidade. Bom, com base nisso, veja bem, eu apurei então que eu terei um lucro de 120. Acontece que o meu investimento inicial ele foi de 200. Ora, se eu tiver um lucro só de 120, significa que esse projeto vai me dar um prejuízo de 80 mil reais, perdão. Entendido isso, Jennifer? Como é que foi feito? Para que serve? Você entendeu o mecanismo? Eu só entendi como foi feito. Para que serve ainda fica um pouco estranho para mim. Então, tá bom. Entendeu metade do problema. Bem, o que a gente estava fazendo anteriormente? A gente pegava um comportamento, uma tabela, essa aqui, por exemplo, criava um modelo matemático e, com base nesse modelo matemático, a gente substituía ali a semana, o mês ou o ano para fazer uma projeção disso para frente. Correto? E o que significava aquela variável? Isso aí poderia significar número de usuários, poderia significar uma despesa específica, uma receita específica. Enfim, é uma variável qualquer também. Um modelo matemático de uma variável qualquer. Aqui, o que eu estou fazendo é a mesma coisa que nós fizemos anteriormente. Só que, ao invés de usarmos um modelo matemático, uma equação, nós estamos fazendo isso com base no número aleatório, para fazer uma apuração semelhante. Então, por exemplo, se eu quero agora apurar o resultado do exercício, né, fazer um demonstrativo do resultado do exercício, eu consigo fazer isso com base nesse método. Inclusive, é o próximo exemplo. Então, acho que com o próximo exemplo, você consegue comparar com o que nós já fizemos anteriormente, talvez isso fique um pouco mais claro. Vamos fazer esse exemplo e eu vou voltar a te perguntar novamente.
se você entendeu. Beleza. Então olha só, nesse nosso exemplo, tem uma empresa aqui de estruturas metálicas que possui um grupo de receitas e despesas conforme apontado aqui. Ó. Eu tenho aqui uma receita de 1.240, 960, 780, 610. Se esses são desembolsos de cliente, não sei, não foi dito. Mas o que é fato? 30% das vezes eu recebi 1.240, 35% das vezes 960, e assim sucessivamente. Eu tenho as despesas, os grupos de despesas e a frequência com que ela acontece, despesa não, perdão, eu estou falando de receita. Da mesma forma que as receitas, eu tenho as despesas. Os tipos de desembolso não foi especificado aqui, foi especificado o grupo. E esse grupo aqui, ó, essa variável 700, ela foi validada 20% das vezes. Verificada 20, foi verificado 35% das vezes. O que está sendo feito aqui? Foi lá na contabilidade, pegou-se quais eram as despesas, o total dessas despesas, somou-se isso por grupo, e aí foi sendo verificado na contabilidade a quantidade de vezes que aquele grupo de despesas aparecia. E aí foi anotando, 20% das vezes, 35% das vezes. Essa é uma forma de se fazer isso. Você pode fazer isso de uma outra maneira, enfim. Mas esse aqui é um caminho razoável para isso. E aí, veja bem, é necessário, então, apresentar uma demonstração de resultado de exercício, que é aquela mesma que nós fizemos na aula passada, para 3 meses projetados. E os meses são aqui, ó, maio, junho e julho. E a despesa direta é para considerar como sendo aquelas das despesas apuradas no modelamento aleatório. Lá nós não vamos apurar as despesas com base no sorteio, nessas despesas aqui, com base lá nos números aleatórios. O total dessas despesas é para considerar no DRE como sendo as despesas diretas. Bom, e aqui o que ele fez? As outras coisas que compõem a demonstração de resultado de exercício, que são receitas por multas que se obtém, né, contrato, alguém quebrou uma regra contratual e você exigiu o pagamento de multa. Aqui está dizendo que é para considerar isso como sendo 86%, mas em relação à receita bruta. Você pode fazer isso com base numa outra regra? Pode. Você estabelece qualquer regra, isso será distribuído. Mas o fato é que, uma vez estabelecida a regra, ela precisa fazer sentido, claro, né? Mas uma vez estabelecida a regra, o que você faz é simplesmente aplicá-la. Bom, observe que tudo que está aqui vai representar somente 25% do total das despesas. Por quê? Sendo considerado despesas indiretas. Aqui, isso que está sendo feito aqui, ó, são provavelmente consideradas despesas diretas. E esse grupo aqui, receita aqui no meio, né? Parece ser a única receita, mas tudo de forma indireta, e isso representa aí 25% da receita bruta. Bom, além disso, alguém resolveu que é possível você separar isso por cenário também. Agora, aqui não optou-se por apresentar uma tabela com resultado pessimista, realista e um outro otimista, como foi feito na aula passada. Poderia ser feito dessa forma? Poderia. Mas aqui optou-se pelo seguinte: olha, o mês de maio ele vai ser 80% da receita bruta apurada no modelamento ali por números aleatórios. O mês de junho, 75%, o mês de julho, 65%. Uma visão até razoavelmente pessimista aqui. Enfim, essas são as regras para nós fazermos, então, para nós montarmos uma demonstração do resultado do exercício. Então, vamos lá, com base naqueles passos que nós já vimos. Primeira coisa é nós acumularmos
essa frequência aqui para a gente estabelecer a faixa de números aleatórios, tanto para a receita quanto para as despesas. Bom, tá lá, os 3 primeiros passos. Pegamos aquilo que foi fornecido e viemos acumulando essa frequência. Obviamente, ela tem que fechar em 100%. Com base nisso, então, a gente estabelece a faixa de números que vão representar essa variável aqui. 0 a 29 representa essa variável. 1 a mais, que é 30, até 1 a menos, que seria 64. 1 a mais aqui é 65, até 1 a menos, que é 84. 1 a mais aqui seria 85, até 1 a menos da frequência acumulada, que seria 100. Portanto, o que nós fizemos foi estabelecer que quando nós fizemos um sorteio, quando nós pegamos um número aleatório, a gente consegue associar esse número aleatório a alguma das nossas variáveis. E aqui, obviamente, foi calculado a média das receitas. Mas, repito, como é que é calculada essa média? Frequência vezes a variável, mais frequência vezes a variável, e assim sucessivamente, e para você obter esses números aqui, e aí você soma, você chega a 955,5 mil reais aqui, provavelmente neste nosso exemplo. Você faz a mesma coisa para as despesas, muito semelhante. Estabeleceu as faixas aqui para os números aleatórios. Mais uma vez, eu vou optar por fazer sorteios em separados. Eu vou realizar 40 sorteios de números aleatórios para receita e outros 40 para despesas. Eu não vou aproveitar o mesmo número para as duas coisas, não. Vou fazer isso em separado. Bom, então fui lá. Aqui, veja bem que eu nem fixei uma regra, não. Mas, enfim, foi estabelecida uma regra, com base nelas, foi lá na tabela de números aleatórios e foram pegando esses números. Fez isso 40 vezes para receita e fez isso outras 40 para despesa. E agora o que a gente vai fazer é substituir o aleatório pela variável em si. Então, o primeiro sorteio foi 90. 90 está entre 85 e 99, portanto, isso representa a minha variável 610. E aí a gente vai substituindo o número aleatório pela variável. Faz isso tanto na receita quanto na despesa. E calcula a média. O que é a média? Soma tudo, divide por 40. A média da despesa. Soma-se todas as despesas, divide por 40, para a gente ter, então, uma despesa média. Observe você que eu aqui agora não estou calculando o lucro diretamente dessa tabela. Por que não? Porque vai ser feito com base na estrutura de demonstração do resultado do exercício, conforme aquela regra que foi estabelecida lá atrás. Então, aqui, a única coisa é as despesas apuradas e a receita, o total delas. Com base nisso, agora que a gente vai montar aquela tabela de DRE. E a tabela está aqui. Como é que nós vamos fazer isso? Lá foi dito que essa despesa que foi apurada por meio dos números aleatórios, ela seria considerada a despesas diretas. Está aqui. A despesa ela entra na DRE negativa e ela entrou com um valor fixo. Ou seja, eu estou aplicando aquela regra que foi dita lá. E aí, lá foi dito o seguinte, ora, esse conteúdo da demonstração de resultado do exercício será feito com base nesses percentuais aqui e com base na receita bruta. Ora, a receita bruta, a gente tinha chegado nesse valor aqui. Portanto, ó, para eu distribuir esses itens aqui, simples, é só pegar essa receita bruta aqui e aplicar esse percentual. Então, por exemplo, e o detalhe aqui é o seguinte, essa receita bruta foi calculada, foi encontrada esse valor aqui, mas foi dito que para maio você não vai usar o valor total, você vai usar 80%. Então, a primeira coisa é fazer esse ajuste. Então, a minha receita bruta, ao invés de ser 987,50,
é 87, é 80% disso. Portanto, 790. Está aqui a minha receita bruta, 790. Se você aplicar 75% de 987.500, você vai chegar nesse valor. Se você aplicar 65% em cima disso aqui, você chega nesse valor. Então, é dessa forma que foi pedido para poder fazer a distribuição. E agora eu vou aplicar essa regra aqui com base nesse total da receita bruta. Então, por exemplo, o imposto sobre receita, que ele é esse item aqui. Como é que se chegou neste número aqui? Simples. Pegou-se esse valor, que é 790, vezes esse percentual que está aqui, de imposto sobre receita líquida, 1,89%. Ou seja, você divide isso aqui por 100, o valor aqui está em percentual, e multiplica por esse valor aqui. Portanto, o que eu vou ter? 790, que é a minha receita bruta do mês de maio, vezes esse 1, eu estou calculando aqui, é o imposto sobre receita. O imposto sobre receita é 1,89 dividido por 100. É ele aqui. Ó. Agora, quando eu multiplicar isso, eu chego no valor de 14,93. Só que ele é uma despesa, então ele entra na DRE de forma negativa. E assim, eu aplico todos esses percentuais que aqui estão, utilizando com base na minha receita bruta. Com isso, eu consigo distribuir todos esses valores aqui e, obviamente, fazer esses somatórios. Quando eu fizer isso, eu chego aqui num total apurado de, para esse mês de maio, de 35,11 mil milhões, não sei, mas enfim, eu apurei no exercício de maio esse valor. Quando eu fizer essa distribuição aqui, com base agora nesse valor, para o mês de junho, eu chego num prejuízo de 2,74 mil milhões, não sei, não foi dito. De sorte que o acumulado vai ser o que eu tinha menos isso. Repito esse mesmo raciocínio, essa mesma distribuição percentual, mas agora com base nesse valor aqui, eu distribuo isso dentro da minha DRE. Chego num prejuízo de 78,44 milhões, não sei, enfim. De modo que nesses 3 primeiros meses, então, de exercício, eu acumulo um prejuízo de 46,06. Bom, você entendeu agora as duas técnicas, a da aula passada e a dessa aula, Jennifer? Ficou mais claro como é que usa isso agora? Ficou mais claro, professor. Obrigada. Ficou tranquilo? Ora, eu gosto das duas técnicas. Eu gosto da técnica de números aleatórios, eu acho que ela tem uma flexibilidade, você consegue fazer boas projeções com ela. Eu gosto muito de modelamento matemático também. Então, tudo vai depender da natureza, da variável que você está lidando com ela. Agora, para fazer projeção de DRE, eu prefiro o árvore de probabilidade. Eu prefiro separar isso em 3 cenários. Um cenário realista, um pessimista e um otimista. Dá para fazer isso aqui também, mas eu prefiro utilizar os números aleatórios para calcular as despesas. Então, por exemplo, para projetar o ano de 2022, os 12 meses, o que eu faço? Eu pego a minha receita bruta dos últimos 5 anos, por exemplo. Eu pego isso mês a mês. Pego o valor na ordem de grandeza e vou verificando quantas vezes aquele valor ocorreu. E separo isso entre grupos de despesas, faço a projeção disso por meio de números aleatórios para chegar num valor único de receita bruta, por exemplo. E aplico uma regra para projetar isso para os 12 meses. Por exemplo, eu calculo o percentual de variação no ano ou no mês, por exemplo, um percentual de variação média. Então, eu chego num valor único, mas aí eu, com base no percentual de
suponha que eu tenha tido aumento de receita em média de 3% por mês. Então, eu pego aquele valor, projeto 3% e faço os meses subsequentes. Claro que isso vai me dar uma visão que eu vou chamar de realista. E aí faço isso para todas as variáveis. Então, eu chego numa DRE que eu vou chamar de realista. E aí eu aplico a árvore de probabilidades para poder fazer um ajuste, o ajuste fino, para ajustar para o próprio cenário realista, para ajustar para um cenário pessimista e para ajustar isso para um cenário otimista. Ou seja, eu posso me valer das duas técnicas, naquilo que for vantagem dentro de cada uma delas, e para poder compor principalmente esses itens, né, da minha demonstração de resultado de exercício. E com base nisso, então, a gente faria a projeção. Ou seja, a árvore de probabilidades e os números aleatórios, ou o método de Monte Carlo, que é a mesma coisa, são duas ferramentas bastante interessantes e você pode misturar as duas para conseguir um resultado bacana, né, para poder você fazer as projeções aí para alguns meses, para alguns anos, enfim, dentro daquilo que for estratégico para a empresa que você estiver administrando. Jennifer, eu vou parar aqui essa gravação e aí a gente continua conversando, tá bom? Eu vou parar para não me estender muito.